assim nada foi em 2016. Aí eu tinha um amigo que falava que o sonho dele era trabalhar de YouTube. Naquela época eu falava assim, 2014, 2012, eu falei assim, pô, não tava um boom não. Não tava um boom não. Eu pensando assim, cara, o cara tá falando, maluco. YouTube, hoje em dia tu vê os caras ganhando, porra, bilhão trabalhando com o YouTube. É igual a história do Bitcoin, né? Antigamente um amigo de Bitcoin não vai nada. Hoje em dia... mas teve gente também que foi de ralo, né? Não, Viu? Esse cara é o chefe do Bitcoin, que foi preso aí, ele, a esposa, o negão, que não tava preso, que dava o free, sei lá, na lanche. Não, ele aplicou, foi a golpe na galera. Eu não vi aquele jogador, o Bigode, né? Tomou. O Scarpa, o Bigode, o outro. Só que o Scarpa perdeu, né? Mas mesmo assim ele vai continuar. Tudo isso. Pirâmide, nego. Ele fala que não é pirâmide, mas no fundo é pirâmide. É pirâmide. No fundo é. Eu, hein? Mas esse jogador ganhou, pô, absurdo, né? Então pra eles, Pô, né, cara? O cara perdeu já na nossa aposentadoria. Não? No próximo mês eu faço de novo. Vamos lá. Os casos proibidos, galera. Antes de numerais. Chegou a 120. Eu não vou colocar crase, porque diante de número não se coloca. Sempre. Claro que não. Por isso que está ali. Porque vai chegar uma parte que nós vamos ver que vai ter crase. Tem que gravar isso daqui, isso que não adianta. Que em alguns instantes vai aparecer e outros não. Antes de substantivo masculino, nós já vimos, né? E sabemos o porquê. Por que não pode antes de substantivo masculino? Um artigo, e o artigo aqui é o O, não é o A. Masculino, artigo. O artigo, exatamente. Diante de masculino, também só pepino. Antes de artigo indefinido. Uma das situações da crase, o uso de crase, é exatamente isso. Isso aqui não, é o contrário disso. A crase é para dar clareza, para tirar ambiguidade, ou para colocar ambiguidade. Mas ela trabalha com a ideia de algo específico, bem definido. Quando eu não tenho nada, quando eu tenho um indefinido, eu não posso utilizar crase. Referiu-se a uma pessoa especial. Ainda que eu possa, que o meu verbo venha pedir a preposição a, isso daqui é um artigo indefinido. Artigo não pede artigo. Ok? Porque numa outra construção, se eu colocar um artigo diante de um outro artigo aqui, nesse caso a uma, eu vou estar substantivando esse artigo. Ele não vai ser... Entendeu? Ele não vai funcionar nem como um artigo, ele vai se transformar em um substantivo. Por isso que eu não posso colocar diante de indefinidos. A crase é para colocar em situações específicas. Aí, singular mais plural. Vou botar uma frase aqui sem ofensa, beleza? Não estou ofendendo ninguém não. Não me leve a mal, hein? Singular mais plural. Só craseia quem for animal. É para você gravar a frase e já gravou que você não pode botar crase. Lembra que eu botei aqui paralelismo? Então, ocorre essa ideia na crase o tempo todo. O que é o paralelismo? Eu tenho uma construção de um lado e essa mesma construção ela tem de aparecer do outro. Por exemplo, sabe que independente da sua religião, né? Vocês devem ter ouvido falar, né? Aquela oração de São Francisco. Fazer que eu procure mais, consolar que ser consolado. Aí compreender que ser compreendido. Essa estrutura, um verbo no infinitivo
e a estrutura com Q, elas vão se repetindo toda a oração. Porque, ou seja, se é um paralelismo, o que eu tenho de um lado, né, numa construção, eu vou ter do outro. Ocorre isso o tempo todo. Aqui, eu também tenho de ter. Eu não posso ter uma situação em que, para eu colocar a crase aqui, eu deveria ter a mesma estrutura. Qual é? Qual é a estrutura que eu tenho aqui? Não obedeço. Quem obedece? Obedece a alguém. Então, eu deveria ter aqui, eu tenho aqui um A mais um, leite dá o quê? Singular ou plural? Plural. Observe, por que eu não posso colocar? Eu tenho a mesma estrutura? Aqui eu tenho singular, aqui eu tenho o quê? Plural. O A, qual que é a preposição aqui em qualquer artigo? Preposição é essa. Por quê? Porque preposição não pode flexionar. Exatamente, em nada, né? E aqui, se eu sei que está flexionado, eu sei que é o artigo. Mas as estruturas são diferentes. Eu tenho singular, mas plural. Eu não posso. Aqui não tem crase. Porém, agora, olha só a diferença. Aqui eu tenho A mais A. Eu vou ter o A, que é a regência do verbo, e o A, que a lei é uma palavra feminina. Então aqui tem crase. Essa daqui eu tenho o quê? As mais leis. E aí, tem ou não tem? Creio que sim. Por quê? Porque é a mesma estrutura nos dois, né? É, mas aqui em cima. Oi? E aqui em cima? O primeiro aí? É, como é que vai ser a mesma estrutura aqui? Não, porque aqui o AIS aqui é preposição. Isso. Aqui é. É. Beleza, esse daqui. Mas essa estrutura do negócio daqui é? É. Sim ou não? Não, claro que não. Não? Não, aqui eu tenho plural e plural. Lá em cima eu tenho singular e plural. Claro que a preposição ela nunca vai variar. Ela nunca vai variar. Mas o A vai sempre ser, a preposição sempre vai ser do quê? Do verbo. É, porque a gente não viu porque a gente estava relacionando a preposição a leite, não ao verbo. Exatamente. A preposição é sempre, Do verbo. ela sempre vai ficar no singular, nunca vai ter uma preposição no plural. Você lembra das preposições? Acho que hoje não interessa também, não, se interessa só a mesmo. Tem que saber do A. Ok? Diante de nome próprio feminino completo, você não vai colocar. Porque se você é íntimo da pessoa, você não é íntimo. Né? Então, o que acontece? Esse daqui e esse daqui acabam fundindo, se juntando, a um outro caso que a gente vai ver daqui a pouco, que é pronome de tratamento. Diante de pronome, outra frasezinha que eu vou botar ali. Diante de pronome, crase passa fome. Não tem crase diante de pronome nenhum. Todos? Claro que não, né, pai? Sempre tem aquela brincadeirinha, né? Sempre tem. Sempre tem. Então, eu não vou colocar crase aqui, porque eu não sou íntimo da Maria Joaquina da Silva. E dirigia-se a dona. Dona é um pronome de tratamento. Diante de tratamento também eu não vou colocar. Posso pagar aqui? Esse lado aqui.
outra aqui?
diante de pronomes. Já havia falado, diante de pronome. Crase, Passa fome. passa fome. Ou seja, não tem crase. Em todas? Claro que não. Tem uma situação em que, mais à frente vamos ver, que vai ter o uso da crase. Os pronomes pessoais. Eu pedi a ela que me esperasse. Um pronome pessoal não pode. Por quê? Se eu vou dividir aqui, eu vou ter quem pede, pede alguma coisa a alguém. Esse alguém vai ser quem? Ela. Mesmo sendo uma palavra feminina, ela trata-se de um pronome. E diante de pronome, crase passa fome. Pronome de tratamento também não pode. Já vimos no dona lá. Situações indefinidas. Lembra dos artigos indefinidos que eu botei aqui? Se os artigos são indefinidos, os pronomes indefinidos seguem o mesmo passo. Sim. Também, como não tenho certeza, fui a algum restaurante no centro. Qual? Sei lá. Não está determinado, não está especificado. Não pode ter. E os demonstrativos era favorável a essa, no caso esse aqui, ó, o pronome demonstrativo, a essa decisão. Meu A, ele vai ficar sem a crase. Só que alguns são aceitos. Por exemplo, aquele, aquela e aquilo. Podem ser acentuados. Nós vamos ver, vou colocar ali depois, e vocês vão ver quando eles podem ser acentuados. Acentuados não, sinal indicativo de crase, na verdade. Recebeu o sinal indicativo de crase. Porque o sinal indicativo de crase não é bem um acento, né? É um sinal apenas. Agora, palavras repetidas. Não pode, porque não vou ter a mesma estrutura. Né? Aqui, ó. Ficou, cadê meu A daqui? Eu não tenho, certo? Então, não tenho crase pela falta de estrutura. Ficou a cara. Não, aí eu já vou mudar. Se eu for botar aqui um A aqui, quer dizer que ficou a cara com a cara. Mas não é isso que eu estou dizendo, né? Esse aqui é uma expressão que quer dizer o quê? Frente a frente. Sim. É isso? Então se eu botar ficou cara a cara, não vai rolar. Dia a dia. Mano a mano. Declarou guerra a guerra. Deu luz à luz. Beleza? Não, não está beleza. Claro que não. Por quê? Eu tenho que ficar ligado. Porque crase é uma questão de regência também. Eu preciso observar o verbo e ver o que ele está me trazendo ali. Quais são os seus complementos do verbo. Então, muita atenção com esse negócio de palavras repetidas, não tem crase. Mentira. Por quê? Vamos lá. Declarou. A guerra. Exatamente. Quem declara, você tem que perguntar o verbo. Quem declara, declara alguma coisa. Declara o quê? O que ele declarou aqui? Beleza. Esse daqui é o meu objeto direto. Esse verbo é um verbo transitivo direto. Mas eu tenho a guerra. A guerra é o quê? Quem declara, declara alguma coisa a alguém. Então, é o meu VTDI. Verbo transitivo direto e indireto. Cadê o meu indireto? Aqui. Logo, guerra da palavra feminina. Então, esse A aqui faz parte dessa regência do I. E o outro A, no caso aqui o A mais A, um A é daqui e o outro A é daqui, da regência. Então, a palavra repetida
Sim, mas são situações diferentes. A mesma coisa aqui, ó. Deu luz à luz. Quem dá, dá alguma coisa. Dá o quê? Luz. A quem? A luz. E objeto direto. Logo, aqui vai ter sinal indicativo de frase. Muito cuidado. Muito cuidado. Porque geralmente a banca vai logo nesse daí, né? Que a galera. Pô, a galera passa só o que é proibido. Mas tem as exceções que pega, né? Então, palavra repetida, muito cuidado antes de você sair marcando lá. Estilo Zorro. Exatamente. Por quê? O que fica na cabeça do cara? Que é proibido. O cara vê palavra repetida, vai bum. Vai logo com a vontade. Vai galudão logo na palavra repetida. Aí, irmão. Samba. Samba de crioula. Agora, diante de preposição. Olha que interessante. Né? Por que eu não posso usar uma crase antes de uma preposição? Exatamente. Porque já tem uma preposição. Já que eu tenho uma preposição, eu não posso utilizar uma outra preposição. Sempre. Claro que não. Claro que não. Tem uma preposição. Que nós vamos ver daqui a pouco. Então, ó. Por isso que eu perguntei um pouco antes se vocês conheciam as preposições. Já sabem, né? Quais são as preposições? Eu passei pra você já? A, ante, até, após, como, quando. Até cantei, não foi? Foi. Até aquela moralzinha, não foi? A, ante, até, após, com, contra, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sobre, trás, sem, sobre, trás. Gravou, não dá mais pra esquecer, senão vocês não gravaram nem assistiram a aula, então. Perante, aparece aqui, ó, perante a justiça. Eu não posso, porque já é uma preposição e isso aqui não é preposição, isso aqui é um artigo. Para às 16 horas. Não, para não pode. Para, contra, nada disso vai rolar. Diante de objeto direto. Certo. Esse daqui é muito chá com pão, muito tranquilão. Por quê? Objeto direto, ele pede complemento. O verbo transitivo direto. Ele pede objeto direto ou indireto? Direto. O direto tem preposição? Não, em algum caso sim, né? Em um caso que ele pede. Mas, geralmente, ele pede? Não. Por isso que eu não posso botar crase diante de objeto direto. E por que eu não posso botar diante do sujeito? O sujeito já digo que é esse daqui, a medida. Ó, a medida que o prefeito usou foi boa. O que o prefeito usou? A medida. É meu sujeito. Por que eu não posso... Isso aqui é o sujeito. Porque tem uma locução, a medida que é diferente. E nesse caso aqui, a medida é a situação, ou alguma coisa, um plano que o prefeito teve. Não é uma locução não, tá ok? Agora, por que eu não posso botar diante do sujeito? Porque o sujeito não pode estar preposicionado. Se eu colocar o sinal indicativo de crase ali, eu estou botando um sujeito com uma preposição. O sujeito não pode vir preposicionado. A preposição ela serve para fazer uma locução, se liga a termos, né? Mas não pode vir mexer com o sujeito. Por isso que eu não posso botar crase aqui. E aí? Tá indo, Wander? Mas tá mais ou menos, tá menos, já melhorou, tá clareando. A gente vai saber na hora que pegar a provinha aí, as questões.
Aqui?